Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença da Débora Caramaschi, que é professora no Instituto Europeu de Design, na área justamente de design de moda. Hoje nós vamos falar da relação entre moda, história, moda e cultura, a partir de um livro que a professora participou, que é a Maria Bonita do Capitão, né? Ok, Paulo, eu que fico feliz de estar aqui podendo falar não só do livro, mas do meu trabalho também. Esse livro eu acho que faz parte aí de um caso muito positivo. Eu conheci Vera Ferreira, que é neta de Maria Bonita, né? E em uma dessas conversas ela me disse que estaria fazendo o livro e convidou, mesmo eu não sendo uma pesquisadora do cangaço, né? O que me levou até a pensar um pouco se eu deveria fazer parte desse livro, já que ele resgata um pouco dessa história. Né? Mas eu achei que a participação em moda seria bastante interessante em função do que eu já desenvolvo como pesquisadora, que é a ideia de trabalhar a subjetividade do indivíduo. Tanto que eu estava aqui olhando, que é o título do seu capítulo, artigo. é Maria Bonita, Beleza, Subjetividade e Moda. Então, como é que é isso? Então, Beleza, subjetividade, moda e Maria Bonita. Aí é que está. Acho que uma coisa que é bem interessante é pensar os modos de vida das pessoas, né? E aí você pode enxergar muita coisa que talvez não esteja sendo dita ou não esteja sendo estudada. E aí eu pensei que a forma como Maria Bonita, né, tem esse visual que pode agradar e desagradar alguns, poderia ter muito para falar de beleza e subjetividade. Embora me parece, né, Débora, que que você falou, né, esse modo dela, que ela se vestia, como ela se apresentava, né? Pode agradar ou desagradar. Mas tem um contexto aí. Tem o profano e o sagrado, né? O profano e o sagrado que acho que acompanham essas duas situações e que o visual também passa por esse diálogo que eu acho que acaba acontecendo. Porque aí a primeira pergunta que as pessoas fazem assim, mas Maria Bonita era bonita? Embora tivesse isso no nome. E aí a gente entra naquela grande polêmica que é ser bonita e dentro do contemporâneo, pensando no século XXI, a gente vai encontrar muitos dados que referem-se ao que é bonito para cada um. Né? Eu acho que a gente está vivendo essa experiência de muitas identidades e de não mais ter um único território e de um único padrão. Embora, né, a professora, se fala muito de vários territórios, mas sempre se tem um padrão do que é o belo. E geralmente é um padrão ocidental europeu, Exatamente, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é nesse aspecto de como é que você, no seu artigo, aqui no livro, você trata dessa relação de um modo de ser ou seja, um modo de ser como um modo de viver e a relação com o belo e com a moda, né? Eu queria... A escapatória, eu acho que para poder trazer isso de uma forma mais consistente, foi buscar determinar essa fatia em que ela viveu. Né? Uma mulher que viveu apenas 18 anos, muito jovenzinha. Ela veio a falecer com 18 anos? Com 18 anos. Né? Num segundo casamento, né? Já tinha tido um casamento, né? E aí ela conhece Lampião. Qual é a região deles mesmo? Podia contar um pouco dessa história? Como é que eles se conheceram, Lampião e Maria Bonita? Eu posso dar alguns dados porque não é muito a minha investigação nesse sentido. Mas, dentro dessa história do cangaço, muitos fazendeiros acabavam oferecendo essa ideia da parada, ou seja, da alimentação, dormir, e o pai de Maria Bonita era um desses fazendeiros que nesse momento, né, de algumas batalhas do cangaço, oferecia a sua fazenda como aí um pouso seguro de descanso. E uma dessas visitas, ela vê ele de longe e começa a se entusiasmar. Ela não tinha um casamento muito feliz, uma menina de 14 anos, né, e que, claro, tinha que casar muito cedo. O seu primeiro marido era um sapateiro, né? Tinha aí um dado desconforto porque ela não conseguia engravidar, né? Isso também para essa ideia da época histórica, eu acho que era comprometedora, e tinha uma insatisfação na relação. E ela se entusiasma em uma dessas visitas, porque quando o cangaço chegava em determinada fazenda, os pais mandavam as filhas para outra fazenda, para não correr risco que essas relações acontecessem. Mas em uma dessas relações ela se aproxima, conhece, enfim, acaba aí vivendo um grande amor, né? Uma relação muito diferente do que a gente pensa, porque acho que a gente tem o estereótipo
daquilo que o cangaço pode oferecer para uma mulher, mas assim, a gente tem notícia de 2 mulheres apenas que pegaram em arma para combater no cangaço. A maioria vivia numa relação até com certo conforto, porque a relação interna da casa, quem fazia a comida, a limpeza da casa, ou seja, nos espaços em que se podia, em meio ao cangaço, eram os homens. Né? Então eu brinco e falo assim que elas já eram patricinhas naquele momento, né? Essa brincadeira. Mas ela vivia também, e aí meu interesse da beleza e da moda, que ela vive um momento de que é 1920 e 1930. Então foi por aí o meu caminho de investigação como pesquisadora da história da moda, de cruzar quais estariam sendo essas possibilidades de aproximação com esse período histórico. E aí uma grande surpresa, Lampião via filme mudo. Né? Ele assistia filmes franceses e tinha toda uma referência do que estava acontecendo na Europa e trazia essas referências estéticas para o cangaço. Né? Ele, além de sentar e costurar as roupas, ele fazia suas joias também. Ah, tá. Ele ao mesmo tempo, Lampião, ele costurava suas próprias roupas, como também fazia... E fazia as roupas femininas, sob essa orientação. Então, e aí me chamou muita atenção, porque é uma relação de poder muito diferente do que a história da moda preza, né? Ou seja, o homem sempre foi, ou seja, o alfaiate sempre foi a referência importante do ponto de vista do fazer roupas. Se a gente for pensar na alta costura, os primeiros grandes nomes são masculinos. Depois é que a gente vai ter aí uma sequência de mulheres representativas. Mas isso é uma coisa complicada quando você vê alguém decidindo, numa circunstância muito adversa, imagina a vida no cangaço, decidindo o que quer fazer, o que quer bordar. Tinha uma preocupação também estética, né? Não era só uma preocupação com a, digamos assim, com a questão do banditismo, por assim dizer. Né? Por isso que eu chego a dizer sobre essa ideia do profano e do sagrado, porque eu acho que se vive esses dois mundos. Né? E isso passa a ser, acho que, interesse muito relevante para a moda. Se pensar e trabalhar essas questões. Porque geralmente se tem essa ideia, ainda se tem essa ideia da moda como algo fútil, digamos assim. Sim, mas me parece que nessa instância aqui, mais especificamente do cangaço, me parece que nós poderíamos fazer uma leitura no seguinte aspecto, que, olha, mesmo nessa situação, né, de banditismo, há uma questão humana fundamental que é o da expressão. E aí me parece que a moda é muito importante nesse patamar, não? Para dar conta desse comportamento, né, que acaba sendo expresso, seja nesse texto que é escrito, porque é isso que eu tento dialogar, que ela vai escrevendo um texto na forma como ela se veste e podendo falar desse comportamento e meio que diluindo essa situação que você fez como apontamento, né? De que tem realmente a presença humana nesse sentido. Débora, eu queria que você falasse mais um pouco a respeito aí de moda e subjetividade, mas eu queria que você falasse isso assim no nosso próximo bloco. Ok, vamos lá. E você já sabe, né? Continue aqui com a gente, o Café Pensamento. Apesar de ser condenado, o trote universitário ainda é praticado em muitos lugares. Mas o que muita gente não sabe é que esse costume de humilhar e cortar os cabelos dos calouros tem uma origem ancestral. Na Idade Média, as primeiras universidades da Europa ficavam isoladas das cidades e aldeias. Quando os novos alunos chegavam, tinham as cabeças raspadas e as roupas queimadas. Essa prática tinha uma razão. Era uma forma de evitar que os novatos trouxessem piolhos e doenças. Havia uma série de rituais de iniciação para que o calouro provasse seu valor e fosse aceito pelos veteranos, já que ir à universidade era um privilégio. A maior parte das pessoas da época era analfabeta e rude.
Era como se os veteranos estivessem transformando um bicho do mato em um ser civilizado. Enquanto não eram integrados, os calouros ficavam separados dos veteranos por tempo determinado. Eles assistiam às aulas nos vestíbulos, locais onde eram guardadas as vestimentas dos alunos. O tempo passou, mas a prática de humilhar os calouros se manteve. Felizmente, muitas universidades estão adotando projetos que permitem uma integração mais civilizada com os calouros. Afinal, o trote pode até ser baseado numa tradição, mas isso não justifica a violência de forma alguma. Um livro que me marcou muito foi Gota d'Água, do Paulo Pontes e do Chico Buarque, né? Que se transformou numa peça de teatro, que foi também encenada aqui em pleno auge da ditadura militar e que representou um libelo contra a censura na época, em favor da liberdade, não é? Além do que tem um ensaio que precede o livro, né? Que é um ensaio sobre como é que estava a cultura brasileira naqueles dias em que os militares não deixavam a gente pensar, cantar, se expor, contestar o regime, não é? Mas mesmo assim houve esta geração do Chico, do Paulo Pontes, do Milor Fernandes, da turma do Pasquim, do Jaguar, do Ziraldo, do Enfio, não é? Que de uma certa forma conseguiram arrebentar toda a pompa, toda aquela blindagem que os militares da época tentaram construir para construir um país desigual na época, né? Então eu acho que nós devemos todos muito, né, a Paulo Pontes especialmente, que é o autor, ao Flávio Rangel, que depois dirigiu a peça, a Bibi Ferreira, que foi uma das protagonistas da peça, um espetáculo que realmente marcou e era um espetáculo em favor da liberdade. São fatores que me levam ainda hoje a ter a postura, a dignidade que eu mantenho nas ações que eu tenho como profissional, como cidadão desse país. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento, hoje com a Débora Karamaski, do Instituto Europeu de Design, professora lá nesse instituto, que nós estamos falando sobre um livro que ela acabou de publicar, chamado Maria Bonita do Capitão, que ela faz parte aqui desse livro. Débora, nós estamos falando sobre justamente a Maria Bonita, dessa questão da expressão, que moda como expressão, mesmo em situações, digamos assim, limítrofes, como era a questão lá do cangaço, do banditismo cangaço. Mas eu queria que você falasse a respeito dessa relação de subjetividade e moda, e principalmente nesse aspecto da Maria Bonita, tendo em vista que me parece que os referenciais de beleza dela eram provenientes justamente do Lampião, que você estava falando no último bloco, dos referenciais culturais que ele tinha, do cinema mudo, enfim, que ele traz para esse universo e me parece, então, assim, ele bebe dessas águas culturais europeias e de certo modo, a Maria Bonita, no seu estilo, também bebe disso. Como é que é? Eu vejo, porque eu não, como eu disse, eu não sou uma pessoa que pudesse falar do cangaço com uma facilidade, como a minha colega Vera Ferreira, que é uma das autoras do livro, até porque é neta. Mas o que eu vejo é assim, tem que se tomar cuidado também, que parece que a gente não está inventando nada e a gente está confirmando essa adequação que a gente sempre teve de importar, né? E a gente não teria história da moda, que não é verdadeiro, a gente tem. Mas eu acho que essa aproximação daquilo que está se vivendo, até como legitimidade, fazia com que tivesse essa contaminação visual. Então, por exemplo, para a estética do cangaço, uma mulher jamais teria um cabelo curto.
Mas o que Maria Bonita vai fazer? E aí é que me chamou a atenção, que eu brinco dizendo que é um pouco de truque, né? Se a gente for pensar. Ela reproduz um cabelo exatamente na estética que está se usando naquele momento, que é um cabelo estilo à la garçon, estilo Chanel. São, né, cortes diferentes, Chanel e à la garçon, mas ela reproduz isso fazendo um birote que te dá a intenção de que ela estava exatamente adequada para a sua época. Aí você pega a leitura dessa estética da silhueta, que também passa por aí. Né? Uma cintura mais baixa, conforme está se usando nos anos 20, a ideia de usar uma meia para não mostrar totalmente a perna, embora fosse o primeiro momento da história da moda em que a mulher está mostrando as pernas, da pré-história até 1920, vai ser o primeiro momento que as mulheres mostram as pernas no mundo, né? Que não era uma coisa muito comum, digamos. Né? E ela, inclusive, se deixa ser fotografada, inclusive em poses muito parecidas com poses que até aquele momento a fotografia que estava imperando como uma linguagem de ilustração muito interessante para o meio, também está fazendo no mundo inteiro. Então, assim, esses modos pelos quais me parece que sofrem contaminação não abandonam também alguns valores do cangaço, mas tem aí uma forma de expressão muito forte que faz com que eu me chame a atenção para escrever o artigo, né? É assim, eu tive acesso a algumas fotografias que eram de domínio público, mas o mais bacana também foi, de alguma forma, escrever o artigo de forma até interdisciplinar. Por quê? Eu fui buscar uma ilustradora, a partir dessas fotos que eu tinha, para ela desenvolver também algumas das ilustrações que eu coloco no artigo. Né? E isso eu acho que tornou também mais interessante e mais contemporâneo essa leitura. Ou seja, tem um colorido, tem uma estética, tem uma reunião de símbolos muito fortes, que são símbolos do cangaço, né? E que o livro, acho que vale a pena. Que símbolo mais chamou a atenção? Eu acho que assim, tem uma série de rosáceas que começam a aparecer e que têm explicações, acho que, querendo ou não, místicas também, mas de apego, né? Eu acho que a própria condição de se proteger, né, com relação àquele universo que está se vivendo. Né? Símbolos mais de proteções religiosas, digamos assim. Exatamente. Mas é muito refinado. Né? Então, você vai ver esse acabamento das roupas e existe o Museu do Cangaço, né, em Aracaju, que propõe a ideia que a gente conheça um pouco dessa nossa história, porque a gente fica muito nessa ideia estereotipada de que eram pessoas não gratas, né? Mas isso não é muito real. Mas assim, um refinamento muito grande, que eu acho que isso é importante pensar para esta época, o detalhe pelo qual todas essas peças de roupa eram feitas, os sapatos, as bolsas, né? Alguns adornos também de cabeça e as joias, claro que ganham aí um destaque bastante significativo. Também. Débora, depois desse livro aqui, mais especificamente o seu artigo, como pensar hoje a moda, que é sempre uma questão para nós aqui brasileiros, né? Como pensar a nossa moda com esses referenciais? Né? Por exemplo, eu digo referenciais, que eu digo com os nossos referenciais histórico-culturais, porque sempre é um problema, né? Ou a gente cai numa brasilidade exótica, né, ou a gente acaba fazendo uma releitura do que está acontecendo no mundo, digamos assim, e nunca exploramos realmente o nosso design na área de moda. Como é que você vê isso? Olha, como professora de história também, que eu sou, eu acho que uma das coisas que a gente deveria estar mais atento, eu acho que a gente está buscando isso, é poder encarar o processo criativo diferente. Né? E, de alguma forma, eu acho que assim, a questão comercial também está sendo revista quando a São Paulo Fashion Week hoje propõe a mudança do calendário para que se acompanhe exatamente o que está acontecendo no mundo e a gente não esteja defasado. Acho que isso já é um salto positivo de encarar a profissão diferente. Porque a gente também tem um problema que você falou dessa futilidade pela qual a profissão é entendida. Eu tenho lá alunos que é a segunda profissão, porque a primeira, o pai não deixou fazer moda, porque está ligado com esse estereótipo mesmo. Né? E de alguma forma eu fico assim, insistindo muito que se você se debruça para esse processo criativo, vai acontecer de você entender a sua própria identidade. Mas
E aí acho que você acaba buscando a sua própria história e construindo situações novas. E esse novo eu acho que tem que se ponderar. Mas aí isso que você falou, que acho que vai ao encontro dessa questão da subjetividade, né? Ou seja, está aberto para os nossos referenciais culturais, também está aberto aos nossos referenciais pessoais. Sim. Mas a impressão que me dá, e aí eu acho que uma preocupação mais de como educador, que aí você falou do processo de criação, é que muitas das vezes a impressão que me dá é que tem muitas escolas ainda na área de moda que faltam profissionais que possam trabalhar esses referenciais para não se cair justamente nesse patamar, na mesmice e se passar essa ideia de moda como futilidade. Como é que você vê isso? Então, eu acho que nesse sentido eu fico feliz de estar na escola que eu estou, né? Porque de alguma forma eu tenho essa liberdade de poder tratar isso saindo, né, daquilo que está pré-estabelecido. Quando eu me refiro ao processo criativo, é buscar alternativas em que você possa ter inspirações em coisas que são dadas, mas que você transforme isso numa coisa que é individual e que caia na singularidade, que é a leitura que esse aluno vai fazer daquilo que ele tem como referência. E acho que isso é que muda tudo. De alguma forma, ou acho que tem muito essa visão minha também de querer que mude. Claro. Né? E aí eu acho que a gente acaba provocando que esses resultados possam acontecer. E quando eu penso nessa questão de singularidades, eu acho que assim, o que está ordenado, pré-estabelecido, não dá conta. Então, assim, não adianta mais a gente simplesmente fazer leituras. Eu tenho que traduzir essas leituras evitando a linearidade que muitas vezes acaba acontecendo, que é só tirar do lugar e pôr no outro, que é isso que leva a muitos desfiles, né? Ou seja, esse deslocamento apenas e não ter um trabalho reflexivo que eu acho que é necessário. Que me parece que é fundamental na área de moda, que ainda falta muito, que é esse trabalho reflexivo. Eu continuo dizendo assim, Paulo, puxa, a gente tem que não só fazer moda, a gente tem que pensar e fazer moda. Então, e a gente pensa, a roupa quando chega no consumidor final, ela foi pensada. Agora, que tipo de pensamento que eu estou trabalhando nessa questão? Então, acho que esse é o grande problema, que tipo de pensamento, né? E quais são as minhas conexões, Que conexões, que referenciais são esses que eu estou buscando. Professora, infelizmente nosso tempo acabou, queria continuar mais. Também gostaria. Né? Enfim, está aberto aí para você, sei lá, quiser mandar Vamos numa próxima trazer os trabalhos dos alunos. Quem sabe? Legal. Bem, e você então continua aqui com a gente, né, para os próximos programas no Café Pensamento. O Carnaval é uma das festas mais aguardadas e tradicionais do Brasil. Mas não vai pensando que a festa nasceu por aqui não. O Carnaval tem uma história que atravessou séculos e séculos. Ninguém sabe quem inventou esse costume de reservar alguns dias do ano para promover a folia. Uns dizem que foram os gregos, como forma de agradecer aos deuses pelas colheitas. Outros citam os egípcios. E tem quem prefira dar crédito aos romanos e suas festas em honra a Baco, o deus do vinho. Mas uma coisa é certa, o Carnaval já nasceu como uma festa em que as regras eram subvertidas. Nos tempos antigos, os escravos ganhavam liberdade para fazer o que quisessem e plebeus se tornavam nobres. O costume se manteve. No Carnaval de hoje vale tudo. Homens se vestem de mulher, pobres se vestem de ricos e tem até um rei de mentirinha eleito para comandar a folia. O Carnaval se tornou uma festa oficial na Idade Média. Era a última oportunidade de exagerar na comida e na bebida antes de começar a Quaresma, os 40 dias em que ninguém podia comer carne nem beber álcool. Segundo estudiosos, é daí que vem a origem da palavra carnaval. Ela seria uma versão moderna dos termos em latim carne vale, adeus carne, ou carne leva-me, supressão da carne. Em nossas terras, o carnaval já está há bastante tempo.
foi trazido pelos colonizadores portugueses. Nós não inventamos essa festa, mas fomos nós que a transformamos em um dos maiores eventos do mundo. Meu nome é Sérgio Rios, eu sou professor e jornalista, 45 anos. O livro que eu recomendo é A Fogueira das Vaidades, de Tom Wolfe, sobretudo para estudantes e profissionais de jornalismo, mas também para todos os interessados em compreender um pouco melhor o significado de Nova York para a cultura ocidental do final do século XX. O livro do Tom Wolfe, primeiro romance de um jornalista conhecido por ter sido um dos grandes nomes do novo jornalismo, do jornalismo literário, como preferem alguns, é um diagnóstico de como, por trás dos cartões postais da cidade, você encontra uma profunda desigualdade social, que muita gente não suspeita que exista em Nova York, de como é, sobretudo, que a cidade é buscada por muita gente, para quem a vaidade é importante, né? Quer dizer, Nova York é o lugar que se escala, né? É o lugar onde se procura chegar sempre no cume, principalmente para quem trabalha com dinheiro, principalmente para os profissionais do mercado financeiro. A adaptação feita pelo diretor Brian De Palma do romance do Tom Wolfe, que foi lançada também como A Fogueira das Vaidades, enfrenta todas as dificuldades habituais de um filme que queira condensar uma obra literária complexa como é o romance do Tom Wolfe, mas me parece que nesse caso a adaptação é ainda mais infeliz do que a média, porque opta por destacar o que o romance tem de irônico, mas perdendo a elegância da prosa do Tom Wolfe, perdendo o que o romance tem de mais sutil. Quer dizer, o que acontece com o filme do Brian De Palma é que ele se torna uma espécie de chanchada. Do ponto de vista cinematográfico, a gente pode discutir se isso funciona ou não, mas o fato é que a adaptação para cinema muito distante do resultado do romance.